Neste momento, transferimos a palavra para o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, professor Pedro Jorge Magalhães. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer aos convidados por terem vindo até aqui colaborar conosco. Agradecer a presença do professor Abílio também, que uma agenda atribulada e conseguiu se desvencilhar para prestigiar esse momento. Vou tentar ser breve aqui em relação à fala, pelo avançado da hora, mas é só para contar um pouco essa história desse programa que está fazendo 40 anos. Sendo bem breve, como já foi comentado aqui na mesa, a história da universidade no Brasil não é muito longa. Na Europa a gente tem universidades que são mais velhas até do que o Brasil como país, né? Então, aqui no Ceará, a UFC começa em 1954, a partir da junção de faculdades mais antigas. Faculdade de Direito é a nossa mais antiga, Faculdade de Farmácia e Odontologia é a segunda mais antiga, a Escola de Agronomia e a Faculdade de Medicina em 1948. A partir daí, então, surge a ideia de criar a universidade e, posteriormente, vão se juntando outros setores, que vão compor, então, esse conceito de universidade. A atividade científica também é relativamente recente, como tem que ser, a partir dessa criação. Acho que um dos pioneiros aqui da instituição é o professor Manuel Ventura, que era formado pela Escola de Agronomia. Foi o primeiro trabalho, segundo ele mesmo diz, o primeiro trabalho publicado aqui no Ceará, trabalho científico, foi um trabalho que ele fez ainda como aluno, em 1941. E depois ele se torna um químico e assume o Instituto de Química e Tecnologia, a partir de um projeto idealizado pelo professor, o Reitor Martins Filho. E ele, até esse certo tempo, ele trabalhava numa indústria de química aqui, a Siqueira Gurgel, famosa na época, e a partir daí ele começa a desenvolver ciência aqui no Ceará. Do ponto de vista de a gente ter as primeiras assinaturas de revistas científicas como a Science, que aportavam por aqui. Ele conseguiu convencer os diretores da Siqueira Gurgel a assinar essas revistas, né? A importância dele é que a história da pós-graduação, acho que começa um pouco na habilidade que ele tem. É professor emérito da Universidade de Brasília, ele se transferiu para lá na década de 70, mas nós temos o professor Hélio Ola como sendo, digamos, formado, ou tendo treinado nos laboratórios liderados pelo professor Manuel Ventura. E é um assunto interessante porque é um aspecto interessante porque até mais ou menos 62 a agronomia, é a sede do que se fazia de ciência aqui no Ceará. E daí vem os cursos de química, e a criação dos institutos de ciência. O professor Hélio também é o nosso primeiro doutor na Faculdade de Medicina, eu acho, com certeza no departamento de Fisiologia e Farmacologia. E na sequência, a gente tem em 1962 também uma outra passagem que eu acho que merece menção, uma greve nacional de estudantes das universidades brasileiras. Eles, digamos assim, ocuparam as universidades, e aqui no Ceará também isso aconteceu, e aconteceu uma espécie de entreveiro entre esses alunos e um professor da fisiologia, que era o catedrático, o professor Aloysio Pinheiro. Por causa disso, o professor Aloysio Pinheiro pediu uma licença de 3 meses e os alunos ficaram sem aula. E aí, a partir desse problema, o professor Amaral Vieira, que era da biologia, conseguiu resolver essa falta de professores através da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde veio de lá para cá o professor Covian e uma equipe de professores que, digamos assim, substituíram a ausência do professor que estava afastado. É daí que surge, então, a primeira turma de cursos de verão lá em Ribeirão Preto, que ainda existe até hoje esse curso, e muita gente daqui já formou lá, já passou por lá também, e no final das contas a gente hoje também replica um pouco essa experiência fazendo o nosso próprio
curso de férias. Um dos alunos que se mandou daqui para lá, né, foi o professor Capello, que é outra pessoa também que eu queria citar, não conheci pessoalmente, mas ele entra na universidade em 1970, né, e em homenagem a ele o nosso curso de férias de iniciação científica tem o nome professor Luiz Capello. 2 anos antes, então, do professor Capello, o professor Manassés entra no departamento e ele também adquire o doutorado em 1974 com orientação do professor Alquist. A professora Glaucia também se transfere para o departamento em 1973, nessa época ela também estava cursando o doutorado, ela também obtém o doutorado em 1974, nos Estados Unidos, né? Esse é o Dr. Trevor, é o orientador dela. E em 1976 a gente tem a entrada no departamento dos professores Eduardo Torres e Marcos Vale. Eduardo Torres à esquerda. E aí existiam outros professores também, eles já entraram na universidade com o título de mestre. Existiam outros professores também do departamento, mas que estavam ainda se qualificando, né? E aí esses 6 professores que foram citados, o professor Manassés, Glaucia e Hélio Rola, eram os 3 doutores que o departamento tinha, e os 3 mestres, Capello, Marcos Vale e professor Eduardo, né? Então, eles compuseram um núcleo que criou o curso de especialização em farmacologia em 1976, está aqui uma capa de uma apostila do curso de especialização da professora Aline Alice, curso de 1977, pelo professor Aaron Jurkiewicz, que veio oferecer esse curso aqui. É interessante citar essas colaborações, né, desde o professor Covian até outros professores que até hoje colaboram com o programa, e eu acho que eles têm uma responsabilidade grande de embutir aqui na cabeça dos pesquisadores locais o que o professor Covian chamava de mentalidade universitária, né? Eu acho que esse é um dos méritos do programa sobreviver ao longo de 40 anos. Outros professores também faziam parte, posteriormente passaram a compor também o que seria o mestrado na farmacologia. E aí, citando já grandes colaboradores do pessoal da química, a química foi muito importante para o desenvolvimento da farmacologia aqui. A professora Glaucia, o professor Afrânio Manassés, o professor Dorico, que entrou no departamento em 1977 como professor, professor Krishnamurti aqui do lado. Krishnamurti, Átila e Henrique, eles estavam fazendo mestrado nessa época. O Átila é esse que está aqui nessa foto. Essa é a foto da primeira turma, uma foto histórica. Isso aqui é uma cópia da primeira ata de 1978. E aí, destacando aqui também a presença aí do Fernando Cunha, que há exatos 40 anos, 1978, o professor Renato Balão Cordeiro sai de Brasília, né, digamos assim, tangido por as nuvens negras, né, que cobriam Brasília, de acordo com a descrição que o próprio professor Eduardo faz da chegada deles aqui. E, infelizmente, há 40 anos nós estamos, após 40 anos, estamos de novo vendo a universidade sofrer alguns ataques desnecessários, digamos assim. 1978 também marca o início de um aspecto importante do programa, que é a internacionalização. Foi esse ano que foi assinado um convênio entre a UFC e a Universidade da Virgínia, em que a gente, de lá para cá, também tem colaboração de vários pesquisadores importantes, né? Em 1980 aqui, o professor Roberto Soares de Moura, vindo colaborar na disciplina cardiorrenal. Esse aqui é o Barry Marshall, do H. pylori, né? O nobelista. Esse é o professor Murat, também nobelista. E essa figura é só para exemplificar as diversas experiências de internacionalização que o programa possui, né? Professora Cláudia, professor Dorico com a Austrália, professor Armínio com a Inglaterra, professor Pedro com a Inglaterra, e dentre várias outras, professora Jeane com Portugal, Raquel com a Inglaterra, Letícia com os Estados Unidos, enfim, são várias, professora Helena e Alexandre com Colômbia, principalmente, Espanha.
São várias as iniciativas de internacionalização. A farmacologia não é a mais antiga da UFC, do ponto de vista da pós-graduação. 1965 é o primeiro curso, é matemática. Aí na sequência vem bioquímica, economia, agronomia. A agronomia tem outros 2 cursos também em 1976, ciências do solo e especialização engenharia agrícola, melhor dizendo. E a farmacologia, 1978. Hoje a UFC tem mais de 100 cursos, em 2015 123 cursos no total. Então podemos considerar que a farmacologia é um dos cursos mais antigos realmente da UFC. Do ponto de vista da área de saúde da UFC é a mais antiga. Todos os outros programas vieram posteriormente. Em 1991 cria-se o doutorado em farmacologia, o primeiro doutor é professor da Federal do Paraná, o professor Fogaça, titulado aqui. Em 2001 foi criado o mestrado profissional em farmacologia clínica, né, com ênfase em farmacologia clínica, que é liderado aí pela formação que a professora Elizabeth Moraes teve na Universidade de Oxford durante seu doutorado. Nós recebemos muitos alunos vindos de outros estados, né? Isso aqui só do ano de 2018 no ano de 2018 nós temos alunos de todos esses estados aí que estão marcados, matriculados nas nossas fileiras. Nós representamos 1,6% de todos os professores efetivos da UFC, somos 32, num total de 1.932, dados de 2015 também. E na FAMED nós somos aproximadamente 13% do total. Em relação ao número de artigos publicados, a UFC em 2015, eu estou colocando 2015 porque é o último condensado de dados oficiais que estão disponíveis na página da UFC, 2.339 artigos publicados, a medicina publicou 327 e a farmacologia, né, ao longo de 2015, 2016 e 2017 tem uma média mais ou menos aí, em volta de 120 artigos, o que dá mais ou menos quase 40% da produção acadêmica da área de saúde, da medicina, da faculdade de medicina, melhor dizendo. Tá? Em relação ao corpo discente, nós temos uma quantidade de alunos em torno de 152 alunos, esse número ele se mantém. Essa é uma das principais características do programa, ele é um programa que abarca muitos alunos e o tamanho dele é expressivo. Temos 6 bolsistas do PNPD atualmente. Em relação ao número de dissertações defendidas, em 2015, 1.101 dissertações, e a farmacologia tem mais ou menos esses números de 2015 até 2017. Em relação às teses, 404 em 2015 foram defendidas em toda a UFC e na farmacologia esses valores, o que mostra que particularmente é formação de doutores, né? Temos 2 terços de alunos de doutorado e 1 terço de mestrado. Ao longo de 40 anos, nós já temos contabilizados aí 806 títulos, né, fornecidos, 494 dissertações defendidas e 312 teses de doutorado. Esses egressos, né, principalmente os de doutorado aqui, eles estão espalhados não só pelo Ceará, como também por vários estados aqui que a gente destacou, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tem gente também, como eu já citei, aqui no sul do país, egresso que atua em instituição de ensino superior. De um total de 312, mais ou menos, doutores, a gente tem cerca de 243 são professores, a maioria deles em instituições de ensino superior públicas, sendo que aproximadamente 27 são bolsistas PQ, no CNPq. Em relação à própria contribuição que a farmacologia dá na faculdade, na área de saúde, né, nós temos no campus da saúde 257 professores,
sendo que 78 deles ou são egressos ou são componentes do corpo docente do programa de farmacologia também. Aqui, para todos os cursos da área de saúde, a área em marrom são os egressos ou os docentes que compõem o programa da farmacologia e outros programas também. Então dá para ver que principalmente aqui cirurgia, microbiologia, morfofuncionais, farmacologia clínica e a própria farmacologia tem um percentual aí razoável de professores egressos do próprio programa. Um dos aspectos que é interessante destacar aqui, que é um dos motivos também até da gente prestar os nossos reconhecimentos, é a expansão que o programa teve ao longo dos anos. O programa ele se distribui no campus da saúde aqui na UFC em vários locais diferentes. A origem do programa é esse prédio aqui, mas nós temos docentes atuando na Faculdade de Farmácia, Odontologia, no Centro de Biomedicina, no NPDM, no Hospital do Câncer, né, e a estrutura física do antigo prédio. Queria agradecer ao professor Dorico pela oferta das fotos aí que ele disponibilizou para a Faculdade de Medicina. Pesquei um pouco essas fotos lá do site. Esse era o prédio em que funcionava o Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Ainda funcionam algumas atividades lá relacionadas à burocracia, né, a parte de secretaria, a parte de sala de aula, principalmente esse setor todo aqui que é o biotério. Mas os docentes do programa, a partir de uma certa altura, a partir do final dos anos 90, começaram a liderar projetos que resultaram na construção de vários edifícios que se transformaram em infraestrutura física. Esse aqui é o Centro de Biomedicina, que foi coordenado aí o projeto pelo professor Aldo Lima. Nesse prédio nós temos 2 INCTs abrigados. Aí uma menção ao esforço individual aí do professor Dorico pela elaboração do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos. É um prédio que está localizado nessa região aqui, tem uma estrutura muito favorável ao desenvolvimento de pesquisas que em poucos locais eu acho que podem ser considerados acessíveis do ponto de vista de você poder juntar pesquisa básica e pesquisa clínica. Então, dentro do NPDM existe uma unidade de farmacologia clínica liderada pela professora Elizabeth Moraes, e esse é um dos aspectos que nos levaram também a propor esse simpósio com esses temas que estão sendo colocados nessa ocasião, né? Aqui são os vários tipos de laboratórios que compõem o NPDM, e a ideia é mais ou menos mostrar que a farmacologia ela mudou muito de uns tempos para cá, né? Um outro ponto antes de continuar essa conversa é mostrar que nós também temos um braço, um esforço individual também liderado pelo professor Marcos Vale na divulgação científica, em que ele também lidera um projeto para a construção de um centro ou museu de ciências, cuja principal característica é encantar a meninada e atrair o interesse pela ciência, né? Aqui é uma pós-graduanda atual na farmacologia que trabalhou como monitora da seara da ciência durante o período da graduação. E a ideia, então, dessa construção desse simpósio é dizer que a farmacologia mudou muito desde quando ela foi fundada até agora. E os desafios são imensos, né? Aqui a gente tem imagens de como eram os laboratórios, usando quimógrafos, papel esfumaçado. Quem não conhece, isso aqui é uma outra egressa que é a professora Fernanda, lá do Piauí, né, da farmacologia do Piauí, que agora também teve um doutorado aprovado. E as técnicas vão avançando, nós vamos saindo das curvas dose-efeito, né, as relações indiretas, indo para tecnologias mais avançadas, sugando um pouco lá da física, né, Gomes, para poder aproveitar os conhecimentos, as evidências para desenvolver medicamentos, e sem o ambiente que a universidade caminha, não seria necessário, não seria possível sobreviver ao longo desse tempo. Então, agradecer aqui o apoio da instituição pela constante
luta que é para manter os biotérios numa estrutura muito onerosa, a estimulação dos ambientes multiusuários, como é a disponibilização de uma central analítica com um núcleo de imagens para os diversos programas de pós-graduação, e a farmacologia com certeza se beneficia disso também. E o que a gente quer é, assim, quais são as interfaces que essas áreas nos colocam, né? A farmacologia, ela conversa com quem? Como é que ela pode avançar? E aí a gente tem a intenção, ou o ideal é que a gente consiga produzir matérias ou resultados que sejam, como já foi comentado aqui, socialmente relevantes, né? Aqui eu destaco a pesquisa feita com o desenvolvimento de um curativo biológico, né? A professora Mariana aqui mostrando que isso está sendo testado em humanos, né? E aqui um destaque que saiu no Washington Post, citando especificamente esse projeto no caso de um incêndio lá numa floresta nos Estados Unidos, e que os médicos ou os veterinários passaram a utilizar essa técnica para tratar as patas dos animais que foram atingidos pelo fogo. Queremos produzir mais imagens também desse tipo, né? Assim, comemorações das descobertas, das guanilinas, das contribuições científicas que foram feitas no passado, né? Bom, tinha mais figura aqui, eu não sei por que não apareceu. Só apareceu a professora Jeane. E tinha uma outra figurinha no final, que era de uma criança na seara da ciência, dizer que, assim, é olhar para frente, e os desafios da continuidade do programa serão do que virão nos próximos 40 anos. Então, muito obrigado de novo pela presença e vamos em frente.